acho que a pergunta que eu mais recebo é qual ação comprar. Qual que é a boa do momento, Gustavo? E a verdade é que eu odeio responder essa pergunta, porque eu acho que em muitos casos, acho que na maioria deles, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando o investidor. Porque geralmente quem faz esse tipo de pergunta tá buscando um atalho, tá buscando um caminho mais fácil, não quer ter trabalho nenhum, né? Quer delegar para mim a decisão ali facinho, sem esforço. Assim, se algo der errado, essa pessoa tá com a cabeça tranquila de que o culpado sou eu. Ele vai jogar toda essa responsa aqui no meu peito, né? Vai falar, se a ação caiu foi porque o Gustavo que falou que tinha que comprar. Só que essa pessoa se esquece de que ela tá colocando um dinheiro ali em algo que ela não conhece, que ela não entende, que ela não vai saber acompanhar. Só que quando a gente entra nesse assunto de análise de ações, a gente pode dividir esse universo em duas categorias, né? A gente tem de um lado análise de ações aqui do investidor profissional, do cara que ganha a vida fazendo exatamente isso, analisando ativos, analisando investimentos. O trabalho dele é recomendar, é analisar, não necessariamente botar a pele em risco, botar dinheiro em jogo, mas sim falar para os outros o que ele acha que eles deveriam fazer. Uma profissão aí bastante até renomada, né, bem conceituada no mercado financeiro. Essas pessoas ganham aí um bom dinheiro para fazer isso, né? Alguns analistas até mais experientes chegam aí na casa de um salário de mais de 1 milhão por ano. E desse lado aqui, meu amigo, é aqui que você tá. Você não tá daquele lado lá, você tá aqui. Aqui é a análise de ações do investidor comum, que é justamente o que eu pretendo te mostrar hoje como fazer. Você não precisa analisar igual aquele cara lá. Ele tá ganhando seus 10, 20, 30, 50 mil reais por mês para fazer aquilo. Você não. Você tá aqui, você ainda tá fazendo o seu trabalho, você precisa botar comida em casa, você não tem todo o tempo do mundo, 24 horas por dia para ficar analisando coisas do mercado igual esse cara. Então você precisa abordar esse tema de análise de ações e de carteira de investimento de uma maneira diferente do analista profissional. Para começo de conversa, é preciso deixar claro que aqui, ó, entre essas duas coisas, existe um abismo de diferença. Não é a mesma coisa. Vocês estão fazendo, entre aspas, né, a mesma coisa, analisando ações, mas vocês não vão analisar, não deveriam analisar da mesma maneira. Pensa comigo que em um mundo onde a informação em larga escala, ela tá cada vez mais acessível, os analistas profissionais, eles estão sempre buscando informações diferentes e maneiras de se diferenciar da concorrência, dos outros analistas. Isso vai desde saber se o estacionamento de funcionários da empresa está mais cheio ou mais vazio do que no ano passado, até saber o nome da amante do CEO. Só que analisar ações é igual a cozinhar. Cada um vai ter o seu tempero favorito, mas na minha humilde opinião, nada supera um arroz com feijão bem feito, bem temperadinho. Sabe aquela comida de vó? Pois é isso que eu quero que você faça quando você for analisar as suas ações. Aqui, o investidor comum, ele não precisa entrar nesses mínimos detalhes de cada empresa que ele vai investir. Não tem que saber a cor da cueca do CEO ou o que ele comeu no café da manhã. Mas precisa sim ter uma base de informações sobre as empresas que você vai investir para poder tomar boas decisões com o seu dinheiro. Seja sincero com você mesmo, né? Pô, você vai comprar uma nova Air Fryer para tua cozinha. O que você vai fazer? Você vai abrir o site do Mercado Livre, você vai lá no YouTube assistir vídeos de comparação, assistir review, pesquisar se a marca A, B ou C é que é a melhor. Você vai adicionar a extensão do Buscapé no seu navegador do Chrome para saber quando tem um alerta de preço barato. Então você vai gastar tempo, você vai gastar energia naquele negócio para conseguir chegar na melhor compra, para saber que você fez um bom negócio. Me diz então por que você tem todo esse esforço para comprar uma nova Air Fryer, mas quando você vai comprar uma nova empresa, um negócio, algo que é para colocar dinheiro no teu bolso, você não tem todo esse carinho, você não tem toda essa atenção. Não faz muito sentido para mim esse negócio. E aqui, mesmo que você prefira o caminho mais curto, o caminho de poupar esforço e de seguir uma carteira recomendada, e aqui ó, parênteses, aproveito para dizer que a partir do mês que vem a gente vai ter a nossa também, tá? Vai ser focada numa estratégia bem específica aqui de pares de ações, e se você quiser ficar antenado e ser um dos primeiros
primeiros aí a receber a oferta com desconto de inauguração da nossa carteira recomendada, vou deixar aqui embaixo um linkzinho para você entrar no nosso grupo de pré-venda, que vai ter uma oferta indecente para essa carteira recomendada. Então já clica aqui embaixo se você quiser receber essa oferta. Mas fechando parênteses aqui, mesmo se você quiser seguir numa carteira recomendada, entenda qual que é a estratégia por trás daquele negócio, leia o relatório, se pergunte se aquele investimento específico que o analista tá te recomendando, se ele realmente faz sentido para você. E quando a gente entra na parte prática da análise de ações do investidor comum, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acho que eles são os realmente importantes, essenciais, que você deveria se atentar. Em primeiro lugar, para começo de conversa sobre a empresa, você precisa entender, conseguir responder essas perguntas antes de clicar no botãozinho de compra e colocar qualquer ação na sua carteira. Primeiro, o que a empresa faz? Você entende como que ela ganha dinheiro, qual que é o negócio dela, em qual setor que ela está investida, qual que é essa indústria, que se você fosse desenhar ali para uma criança de 5 anos, você consegue desenhar, olha, a empresa aqui, ela compra essa matéria-prima, aí ela vai transformar essa matéria-prima em uma outra coisa aqui, sei lá, pegar uma montadora, você consegue colocar em, essa empresa aqui, ó, ela compra o aço, beleza, ela pega esse aço, aí ela transforma aqui num carro, depois ela pega esse carro e ela vende para vários países. Pô, beleza, nem sei se é assim que a montadora trabalha, até porque eu não tenho esse tipo de empresa na minha carteira, mas eu preciso que você tenha meio que essa noção super básica de uma criança de 5 anos para a empresa que você está investindo. Então, sobre a empresa, você precisa entender como que ela ganha dinheiro, se você abriria um negócio igual se você tivesse oportunidade. Por quê? Para você saber se, você acha que aquele negócio faz sentido. Senão você só tá comprando uma empresa aí porque alguém te falou que é boa, porque você viu que a ação tava subindo e aí você quer surfar a onda, mas você não faz a menor ideia do que aquela empresa faz, como ela funciona. Você não abriria um negócio se você tivesse a oportunidade. Então, para mim não faz sentido, né? Essa conta não fecha. Pega, por exemplo, um banco. Eu abriria um banco se eu tivesse oportunidade, eu abriria na hora, para ontem, abriria até 2 se pudesse, porque eu sei que é um negócio extremamente lucrativo, eu sei como funciona, né? Basicamente, pegar dinheiro barato de um lado, emprestar dinheiro caro do outro, eu acho que é muito lucrativo, é super perene, é um negócio anticrise e as pessoas sempre vão precisar de dinheiro. Então, eu abriria um banco, por isso que eu invisto hoje em bancos. Aí uma outra pergunta que você deveria responder: você acredita que essa empresa está bem colocada frente aos seus concorrentes? Pegar aqui o cenário de bancos, vou investir no Banco Itaú. Eu acho que o Itaú tá mega bem colocado frente aos concorrentes. Eu acho que no Brasil, que é o país que ele tá, ainda tem uma grande parte da população que é desbancarizada, por incrível que pareça. Os concorrentes do Itaú, a gente tem ali o Bradesco, que é um banco mais atrasado, o Itaú é bem mais avançado na tecnologia, é um banco mais moderno, é um banco mais diversificado nas suas linhas de receita. Eu gosto pra caramba do Itaú, por isso que eu invisto nesse banco. Então você precisa entender minimamente com quem a empresa que você está querendo investir ela compete, né? Para você saber se ela tem ali eventualmente o risco de deixar de existir em algum momento, que é inclusive a próxima pergunta, né? O setor dessa empresa, o negócio dessa empresa, ele te parece algo que vai perdurar aí pelos próximos 50 anos? Porque se você tá querendo investir em ações, não vem me falar que você tá querendo investir para 5 meses, tá? Aí, meu amigo, deixa o dinheiro na renda fixa, você vai receber seus 12, 13% ao ano, tá ótimo, não é para você o jogo da bolsa de valores, tá? Aqui é para quem tá comprometido em pelo menos deixar o seu dinheiro investido por 5 anos. Menos do que isso é especulação. Não tô dizendo que não dê para fazer, eu mesmo faço, mas você tem que ter noção do que você tá fazendo. Não vem me falar, eu quero ser sócio do Banco do Brasil, mas preciso desse dinheiro daqui a 1 ano. Meu amigo, aí você tá assim, desculpa, mas a chance de você perder dinheiro é muito grande. Não faz sentido para mim isso, tá? Fechamos aqui então essa primeira parte sobre a empresa. Segunda parte é a rentabilidade. Esse daqui é o ponto principal, na minha opinião, que você precisa saber, que você deveria levar em consideração com relação ao investimento para o investidor comum. E aqui na rentabilidade a gente tem que dividir em 2 partes: a rentabilidade da empresa e a rentabilidade do investidor. Primeiro, falando da rentabilidade da empresa, aqui a primeira regra de uma boa ação para você investir é uma empresa lucrativa. A gente tem diversos estudos estatísticos que provam que no longo prazo a cotação, né, o preço de uma ação
ele vai seguir a tendência de lucros daquela empresa. Se o lucro cresce ao longo do tempo, o preço da ação tende a acompanhar, tende a subir, a ação tende a se valorizar. Você vai ver que é uma relação bem fácil de enxergar quando você coloca um prazo longo. Ah, Gustavo, mas em um ano, 2 anos, esse negócio ficou meio esquisito, essa relação. Sim, porque isso é uma relação de longo prazo. Então não adianta ficar botando uma lupa ali em cima e achar que o negócio vai dar certo o tempo inteiro. E aí tem diversos indicadores que podem te ajudar nessa análise. Os que eu gosto de analisar, principalmente, a gente tem o ROA, que aqui ele vai te mostrar quão lucrativa é uma empresa com relação aos seus ativos. O que são os ativos de uma empresa? Lembra daquela historinha lá do pai rico, pai pobre? Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. No caso de uma empresa, a gente tem o caixa, a gente tem imóveis, a gente tem investimentos no mercado financeiro, né, de valores mobiliários, a gente tem os ativos, o estoque dela, tudo que pertence à empresa que pode de alguma maneira gerar dinheiro para ela, entra aqui nessa caixinha de ativos. Pensa nisso como sendo de fato todos os ativos que ela tem, né? Tudo que ela usa para gerar receita. Então a gente pega o lucro líquido que a empresa teve e divide por todos esses ativos, é a soma total dos ativos dela. Aí a gente vai ter o ROA. E outro indicador que eu gosto até mais do que o ROA é o ROI. São parecidos na nomenclatura, mas o ROI ele vai te mostrar quão lucrativa a empresa é com relação ao seu patrimônio líquido. Qual que é a diferença do patrimônio líquido para os ativos? O patrimônio líquido ele vai pegar os ativos e vai subtrair menos aqui os passivos. O que eu estou fazendo aqui? Então eu tenho o ROA, ele é o lucro líquido sobre os ativos, e quando eu vou falar do ROI, eu vou ter o mesmo lucro líquido, só que agora sobre o patrimônio líquido. Gustavo, o que é esse tal patrimônio líquido? É simplesmente eu pegar os ativos e tirar deles os passivos. Lembra o que é o passivo? Se o ativo é o que bota dinheiro no seu bolso, o passivo é o que tira. O passivo vão ser principalmente as dívidas que uma empresa tem, as obrigações a pagar, as contas a pagar, a dívida com o fornecedor, tudo isso vai entrar aqui no lado do passivo. Então, o ROA, eu estou olhando basicamente só aqui para os ativos, e o ROI eu estou olhando para tudo, eu considero os ativos e os passivos. Por que eles são diferentes? Porque os passivos de uma empresa, esse pezinho aqui, ele basicamente vai nos dizer qual que é também a alavancagem dessa empresa. Porque para empresas, o que é muito comum é elas pegarem dinheiro emprestado de bancos ou de investidores e investirem esse dinheiro no seu negócio buscando rentabilizar. Então o que eu posso te dizer aqui também é que o ROI ele vai ser o ROA vezes a alavancagem de uma empresa. Por isso que eu gosto mais dele, né? Porque muitas empresas, a grande maioria delas, vão ter algum grau de alavancagem. Então, quando eu olho só para o ROA, eu acabo não vendo o quanto essa empresa está conseguindo gerar de retorno com esse capital de terceiros, né? Com essa alavancagem. E aí, o que é interessante aqui? Se uma empresa tem o ROA maior do que o ROI, quer dizer que ela não está conseguindo gerar dinheiro. Essa dívida que ela pegou para, a princípio, rentabilizar o seu negócio não está funcionando. Ela está gerando mal esse dinheiro. Então, ela está sendo ineficiente. Isso daqui é um sinal de perigo. Então, o que você quer aqui? Que o ROI ele sempre seja maior do que o ROA, porque isso justamente está nos dizendo que a alavancagem está tendo aqui um vetor positivo na contribuição de resultado dessa empresa que a gente está analisando. E aí, se a gente viu a rentabilidade do ponto de vista da empresa como negócio, a gente tem que ver também o nosso lado, né? A rentabilidade nossa como investidor. E aqui é justamente para você não cair na armadilha de se tornar mais um investidor que vira estatística, né? Que investe em empresas que são lucrativas, mas consegue ainda assim perder dinheiro, né? Consegue essa façanha que você pode achar que é impossível, mas é mais comum do que você imagina. Aqui eu volto a bater na tecla, né? O primeiro ponto para isso não acontecer é você entender que no investimento em ações, quanto maior o prazo, maior a sua chance de ter sucesso, de ser lucrativo. E aqui eu volto a colocar aquele prazo mínimo de pelo menos 5, eita, isso aqui ficou horrível, de pelo menos 5 anos. Se você não tem estômago para 5 anos, vai precisar do dinheiro antes, não coloca ele na bolsa de valores. Deixa ele na renda fixa que você vai ser mais feliz e vai ganhar mais dinheiro. Além disso, você precisa ter claro aí quais são as 3 maneiras que o investidor tem para colocar lucro no seu bolso através da bolsa de valores. E aí são essas 3 maneiras aqui. A gente tem primeiro
a valorização, ou seja, você comprar aqui por R$20 e depois daqui um tempo tá vendendo a 25, e aí você pode estar ganhando esses R$5 de lucro aqui. Aí você tem também a renda passiva, que é os nossos queridos dividendos. Não, você comprou essa ação por R$20 e aí no próximo ano ela te pagou R$1 de dividendo, com uma participação sua, investidor, que agora é sócio dessa empresa, nos lucros que essa companhia tem. E a gente tem a terceira e aqui a minha favorita, que é a renda ativa. É você pegar essas ações que você tem, colocar elas para trabalhar de forma mais ativa na bolsa de valores, para te gerar uma renda ainda maior do que depender apenas aqui da renda passiva. Então eu gosto muito dessa combinação aqui, né? Juntar as três formas e potencializar ao máximo o meu resultado como investidor, como acionista das empresas que eu gosto. Como que eu faço isso? Eu escolho boas ações que me pagam dividendos para eu receber renda passiva, eu compro elas a preços baratos para eu ganhar com a valorização e eu coloco em prática as minhas estratégias de renda ativa, que é o que eu ensino na comunidade Renda na Bolsa, que se você quiser conhecer, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição. Quando eu faço essas três coisas, aí meu amigo, aí eu potencializo demais o meu resultado e honestamente fica simples de você bater o Ibovespa, de você bater a média do mercado. Olha só, esse conteúdo até agora tá de explodir a cabeça, tá te entregando muito mais do que esses cursinhos pagos mequetrefe que você vê por aí, né? Então já deixa o like aí, dá uma fortalecida no canal, se inscreve aí também para receber os próximos vídeos. Agora, continuando, outras coisas que você precisa analisar quando quer fazer um investimento na bolsa de valores: crescimento. Pensa que uma empresa que não cresce, que não se movimenta no mercado, ela tem mais riscos de ficar para trás. Então, antes de fazer um investimento na bolsa, antes de comprar uma ação, pensa: essa empresa, ela tem espaço para crescer? Aí você pode ter duas respostas para essa pergunta. Se a resposta for sim, ela tem espaço, você precisa saber: ela tem potencial para crescer? Se sim, ela está crescendo? Se a resposta para tudo isso for sim, você está em um bom lugar, porque algo que está em movimento, né, que está crescendo, tende a continuar em movimento. Agora, se essa empresa ela não tem espaço para crescer, você vai se perguntar: pô, mas ela já domina o mercado? Por exemplo, a Ambev? Se a resposta for sim, aí você tem que aceitar que vai ser uma empresa que de fato vai crescer menos. Aí o que você pode se perguntar é: ela tem espaço para crescer para outros mercados? Exemplo, a Ambev ir para o ramo aí de talvez alimentação ou algum outro tipo de bebida que ela ainda não fabrica, se aqui tem algum, beleza. Se ela tem esse espaço, ela tá se movendo nessa direção, porque às vezes a empresa até tem um outro mercado possível de explorar, mas ela não tá nem aí, né? Ela tá confortável ali e não quer ter mais trabalho. Uma vez que você entendeu isso, aí sim você vai poder tomar uma decisão de ser aquela empresa mesmo que você quer investir. E como que você analisa o crescimento de uma empresa? Você pode analisar o crescimento da receita versus o crescimento do lucro versus a rentabilidade dela, né? Porque não adianta crescer e só perder rentabilidade, lucrando cada vez menos. Mas para mim o mais importante é o crescimento dos lucros. E isso é algo que você pode também facilmente ver nesses sites aí como o Investidor 10. No caso aqui, ó, do Banco do Brasil, você pode ver que essas barrinhas aqui representam lucro desde 2016, está crescendo ano após ano, com exceção aí de 2020. Então isso é uma empresa que está em um forte crescimento. Saiu lá em 2016 de um lucro de 8,7 bilhões para, nos últimos 12 meses, 32 bilhões. Multiplicou por 4 vezes nesses últimos quase 10 anos. Um crescimento super forte, muito bom. Algo que está em crescimento tende a continuar em crescimento. Outro ponto importante para você analisar é endividamento. A dívida empresarial, a gente já falou aqui que ela é muito comum, que ela costuma ser positiva para as empresas, mas isso não é uma regra geral, né? Especialmente no Brasil, que é um país de juros altos, a dívida empresarial ela corta para os dois lados, né? Via de regra, algum nível de dívida é saudável, porque as empresas geralmente conseguem rentabilizar esse dinheiro a uma taxa maior do que o custo da dívida. Por exemplo, peguei dinheiro emprestado a 10%, faço ele render 15%, fico com esse 5% de diferença para mim. Mas no Brasil, com a média da Selic ficando em 2 dígitos ao longo dos últimos 20 anos, o custo da dívida é um custo muito relevante para as empresas. E a gente tem o agravante aqui, né, que quanto menor ou mais arriscada é uma empresa, maior vai ser esse custo da dívida, mas os credores dela, sejam bancos ou investidores, vão cobrar para emprestar dinheiro para essa empresa. Pensa comigo que se o Itaú for pegar dinheiro emprestado de alguém, ele vai pagar um custo muito menor do que se o Magazine Luiza for pegar dinheiro emprestado, né? Porque o Itaú é muito maior, muito mais seguro como alguém que está te pedindo dinheiro, né? Você empresta seu dinheiro pro Itaú, você empresta seu dinheiro pro Magazine? Acho difícil. E aqui a gente tem que pensar na matemática também, né? A dinâmica da dívida ela é perversa. Quando os juros sobem, a
a empresa tem um custo maior com a dívida, que é justo no momento onde as pessoas estão gastando menos, porque o dinheiro está custando mais caro, a empresa tende a faturar menos. Então está entrando menos dinheiro no seu caixa e está saindo mais dinheiro com o custo da dívida, com o pagamento de juros. Então é meio complicado. E aí isso é uma regra geral, né? Mas tem empresas que conseguem se safar, daí a importância de você entender qual que é o modelo de negócio da empresa que você está investindo, né? Por exemplo, seguradoras costumam sofrer menos nesse ambiente de juros mais alto, inclusive às vezes conseguem até aumentar o lucro, porque boa parte do dinheiro que ela tem fica investido na renda fixa. E aí como que você analisa a dívida? Você pegar aqui no Investidor 10, eu tô aqui na análise da Copel, você tem dívida líquida sobre EBITDA. O EBITDA é como se fosse a geração de caixa operacional de uma empresa. Então, números abaixo de 2, 2,5 são bem saudáveis, né, via de regra. De 3 para cima já começa a ficar um pouquinho mais complicado, tem que ver caso a caso. E dívida líquida sobre patrimônio, que é basicamente quanto do patrimônio total dessa empresa é dívida. Eu gosto aí de números abaixo de 1 aqui, né? Senão é uma empresa que está muito alavancada. Isso é a minha visão como investidor, como analista. E por fim, além do endividamento, uma coisa que é sim muito importante da gente analisar é preço. Não é a coisa mais importante do mundo, mas sim, ele importa para nossa análise. Afinal, é como já disse aí o bom velhinho, né, Warren Buffett, é melhor pagar um preço justo por uma empresa maravilhosa do que um preço maravilhoso por uma empresa meia boa. As duas coisas importam, mas a qualidade do negócio vem antes quando você está pensando em investir, em ficar junto daquela empresa por um longo período de tempo. Tem muitas formas de analisar o preço de uma ação, então para não esticar demais, vamos deixar esse tema para um outro vídeo, né? É que eu falei sobre aquelas 3 formas de você botar o lucro no bolso através do investimento em ações, e aí caso você queira aprender mais e conhecer mais sobre especificamente a renda ativa, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, onde eu comento um pouquinho mais sobre as estratégias que eu uso diariamente nos meus investimentos.